Vamos então à recapitulação do estudo anterior que nós fizemos, do estudo número 2, onde nós vamos ver os vários detalhes que a Bíblia nos apresentou através de cada pergunta que fora respondida. O estudo anterior nós vimos que como conversar com Deus. A Bíblia nos orienta a orarmos a Deus com frequência. Temos alguns conselhos: não ficar ansiosos, confessar a Deus os nossos pecados, pedir, crer e nunca esmorecer. E o que impede que Deus ouça as nossas orações? Quando nós pedimos para esbanjar, sem fé, duvidando e sendo desobedientes à lei de Deus. Devemos começar a nossa oração em nome de Deus e terminá-la em nome de Cristo. Desta forma simples deve ser feita a oração. Entre esse momento em que falamos o nome de Deus para iniciar, contamos os nossos problemas, nossas dores, nossas lutas e terminamos em nome de Cristo. Precisamos de Cristo como nosso intercessor. Não que Deus seja relutante em nos atender, mas porque Ele nos ama tanto que deu seu Filho para morrer por nós. E ao Cristo derramar seu sangue no Calvário, se qualificou como nosso advogado e único intercessor e salvador. Deus sempre responde às nossas orações dizendo: sim, não, ou espere mais um pouco, eu tenho algo melhor para você, visando o melhor hoje e a nossa salvação no futuro. Devemos confiar. A maior dificuldade não é pedir, mas aceitar a resposta, compreender e ajustar os nossos planos aos planos de Deus. Orar é abrir o coração a Deus e contar a Ele todas as nossas alegrias, as nossas tristezas, os nossos anseios, as nossas necessidades, como confidências ao melhor amigo. Assim é a oração. E agora nós estaremos junto com vocês estudando o estudo bíblico Cristo Segredo Maravilhoso, o número 3, a volta de Cristo e o milênio. A volta de Cristo para buscar os escolhidos será o maior acontecimento deste mundo. A Bíblia diz que será literal, visível, audível e glorioso. A Bíblia fala mais ou menos 2000 vezes a respeito da volta de Cristo. Qual a condição da terra no tempo do fim? Vamos lá. São Mateus, capítulo 24 e o verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Nação se levantando contra nação. A gente vê isso com fartura no nosso planeta. Fome, terremotos. Então, qual a condição da terra no tempo do fim? Fome, terremotos e há outras calamidades mais. Você pode completar o texto, da forma como você desejar. A segunda pergunta: quais os fenômenos na natureza no tempo do fim? Lucas, capítulo 21 e o verso 25. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Nós vimos há poucos anos atrás o tsunami de 2019, que estraçalhou um país. Também ocorreu um fenômeno que cientificamente não conseguem se explicar, mas ele consta em livro como o dia mais escuro da Terra. Ocorreu escurecimento do Sol, a Lua, que ficou em cor de sangue. Isso aconteceu no ano de 1780, 19 de maio. Também houve uma chuva de meteoros inexplicável, em 13 de novembro de 1833. São fenômenos que já ocorreram na natureza e ainda outros que estão ocorrendo. Então esse também seria um fenômeno pelos quais a natureza haveria de se manifestar. Quais os fenômenos então? O sol se escureceria, a lua em sangue, chove estrelas, tsunamis. Isso são todos eventos que estão acontecendo, que aconteceram e que cada vez mais evidenciam os últimos dias dessa terra. Terceira pergunta:
Qual a condição de algumas pessoas? Mateus, capítulo 24, verso 10, 12 e o verso 24. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. A condição das pessoas. Vão trair, vão odiar. Isso a gente já percebe no nosso dia a dia com fartura. O amor de quase muitos ou de quase todos se esfriando. Os falsos cristos, os falsos profetas, certo? Sinais, fazendo sinais. E esses falsos profetas ou falsos cristos, eles não só personificam a imagem de Cristo, mas também as suas doutrinas. Qual é a condição então das pessoas? Serão traidores, com ódio, sem amor, e ainda haverão de acontecer ou de se manifestarem os falsos Cristo. Para pensar, em Mateus capítulo 24, verso 8, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Qual é o sinal da volta de Cristo? Nós vimos os fenômenos e os eventos, mas qual realmente é o sinal da volta de Cristo? Está lá em Mateus capítulo 24, o verso 13 e 14. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Será pregado o evangelho em todo o mundo. Não existe uma época tão favorável, com tanta pregação, onde a Bíblia está sendo aberta às pessoas, onde o evangelho está sendo levado a todos os confins do mundo, como a época em que nós vivemos. Então, qual é o grande sinal? O evangelho sendo pregado ao mundo. A sequência dos eventos finais. A Bíblia apresenta. Primeiro, Mateus 24, 14. É a pregação do evangelho. Apocalipse 14, verso 7, nos diz que 3 mensagens angélicas serão levadas ao mundo. Essas mensagens angélicas contêm o seguinte dizer: temei a Deus e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essas 3 mensagens angélicas, a primeira delas, principalmente, apela para adorarmos o Criador. Apocalipse 17, 18 fala que haverá queda da Babilônia. Babilônia chama-se confusão. É uma confusão de doutrinas contrárias à vontade de Deus. E o texto diz: caiu a grande Babilônia. Sai dela, povo meu. Depois temos Apocalipse, capítulo 13, verso 17, o decreto dominical, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. E aí termina com Apocalipse 15, verso 16, capítulo 15, capítulo 16, melhor, as 7 pragas. São os flagelos que vão ocorrer sobre os ímpios. E finalmente o capítulo 19 nos apresenta a volta de Cristo. Nós vamos estudar em detalhe nos próximos estudos alguma coisa a respeito de cada um desses eventos e da sequência desses eventos. Nota, quando Jesus vai voltar, de acordo com Mateus 24, 36 e 42, o texto diz assim: a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Somente Deus sabe o dia e a hora da volta de Cristo. Como virá? São Mateus, capítulo 24, o verso 27 e 30. Mateus 24, 27 e 30. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Como é que Cristo vai voltar? Como um relâmpago.
Não dá para esconder o relâmpago. O trovão, um barulho ensurdecedor. É marcante. Então assim ele aparecerá no céu. E diz o verso 30 que todo olho o verá. E todas as tribos da terra, todas as pessoas, virão o Filho do Homem vindo. Jesus voltando com poder e muita glória. Como virá? Com poder e glória, e visto por todos. A nota diz assim: portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Mateus 24, verso 26. Por que virá? Apocalipse 22 e o verso 12. Escutem, diz Jesus, eu venho logo. Vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Para refletir, Jesus vai voltar e ele traz consigo a recompensa. É para isso que ele virá, para nos dar a recompensa. O texto nos diz: na segunda vinda de Cristo, o destino de todos estará definido. Mas haverá quantas ressurreições? Vamos ver Atos, capítulo 24 e o verso 15. Tenho esperanças em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. De acordo com o texto, haverá ressurreição para os justos e haverá uma ressurreição para os injustos. Portanto, quantas ressurreições haverão? 2 ressurreições. A ressurreição dos justos e a dos injustos. Quem ressuscitará primeiro? E o que acontecerá com os justos vivos? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor dos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Então, a resposta a essa pergunta é, de acordo com o texto bíblico, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os justos serão arrebatados. Milênio. A Bíblia não fala de milênio, mas ela fala de 1000 anos. Isso significa um período de 1000 anos. O que acontecerá com os justos, com o diabo, seus anjos e os ímpios nesse período de 1000 anos? Vamos ver? Apocalipse capítulo 20, verso 4. A pergunta é o seguinte: o que acontecerá aqui e no céu durante o milênio aos justos? Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca e na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então os justos que ressuscitaram junto com os vivos, encontraram Jesus nos ares, foram para o céu e lá tiveram autoridade, terão autoridade de julgar, viver e reinar. Isso acontecerá com os justos durante o milênio. Eles vão julgar e reinar com Cristo. O que acontecerá então aqui na terra durante o milênio aos ímpios? Apocalipse 19, 21. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves fartaram das suas carnes.
Então o restante dos vivos, porque quando Jesus voltar vão existir vivos justos e vivos injustos, que são chamados de ímpios. Os vivos foram para o céu, os restantes dos ímpios que não foram, são os injustos, esses morreram. Então, essa é a resposta. Os ímpios que estavam vivos serão mortos, ficarão mortos durante o milênio. Pergunta número 9. O que acontecerá aqui na terra durante o milênio a Satanás e os seus anjos? Apocalipse, capítulo 20, verso 1, 2 e 3. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. A resposta é dada nos textos bíblicos e diz o seguinte: segurou o dragão, a antiga serpente, e prendeu-o por 1000 anos. Ou seja, nesse momento a terra estará vazia, sem forma, sem vida. Satanás não terá quem tentar. Então, circunstancialmente, ele estará preso, porque a liberdade dele consiste em tentar as pessoas e fazer maldade a ela. Certo? Somente no final do milênio, que nós vamos ver a seguir, é que ele será solto. Mas durante 1000 anos ele estará preso. Então, a resposta a essa pergunta, o que acontecerá a Satanás e seus anjos? Satanás e seus anjos estarão presos. É uma prisão circunstancial por não ter a quem tentar. E o fato é o seguinte: isso daí é a realidade da figura apresentada no santuário. No santuário haviam 2 bodes, era lançado a sorte sobre eles. Um deles morria, representando a Cristo, e o sangue dele era ofertado a nós para nos purificar os pecados. Nós vimos isso no primeiro estudo. E aí, sobre o outro era lançado os pecados, e esse bode era levado para o deserto, chamado bode Azazel, e lá ele morria à míngua. Satanás, então, tinha essa figura, que agora ele estará mostrando a realidade da figura que era apresentada através do bode Azazel. O que acontecerá aqui durante o milênio também ao planeta Terra e à vida? Jeremias, capítulo 4, verso 23 até o 25. Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia. Para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Ou seja, a terra sem forma, vazia, sem luz, sem vida. Essa é a condição do nosso planeta. Sem vida, sem forma, escura e vazia. Pode preencher aí na pergunta número 9. Pergunta número 10. Qual será o grande evento no final do milênio? Apocalipse 21, verso 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviado como noiva adornada para o seu esposo. Esse é o grande evento que marca o final do milênio. A descida da nova Jerusalém do céu, com os salvos que foram para lá para estarem nela durante 1000 anos. Então, esta é a resposta, a descida da nova Jerusalém. A pergunta de número 11. O que acontecerá com os ímpios e Satanás após o milênio? Apocalipse 20, versos 5 e 7. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Ao Jesus voltar do céu, dentro da nova Jerusalém, a vida volta ao planeta e os ímpios todos ressuscitam. Então Satanás agora está solto porque ele tem a quem tentar. Então, após o milênio, Satanás novamente estará solto da sua prisão. Os ímpios ressuscitam, é a resposta, e Satanás é solto. Respondeu aí na pergunta número 11. Pergunta número 12. Como será o fim dos ímpios
e Satanás? Apocalipse 20, verso 9, 10 e 15. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontravam não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ok? Então, eles vão rodear a cidade santa, a Nova Jerusalém. O diabo seduzindo a cada um deles. No momento em que sitiarem, primeiro vão reconhecer a Deus como Criador, Deus do universo, e aí então será lançado sobre eles fogo e enxofre. E não estarão mais vivos. Eles serão simplesmente eliminados da terra. Essa é a resposta para a pergunta de número 12. O fim dos ímpios e Satanás, lançados no fogo, no lago de enxofre. O que ocorre? É como se nós botássemos para queimar. Essas consequências serão eternas. Colocando para queimar uma folha de papel, ela vai queimar rapidinho. Você coloca uma madeira de pinos, ela vai demorar um pouquinho mais, vai queimar. Mas se você colocar uma aroeira, que é muito mais sólida, mais compacta, ela vai demorar alguns dias queimando. Mas aí vai queimar até não haver mais condições de fogo ou fumo para ela continuar a existir, e aí vai acabar. Então assim será o fim deles. As consequências serão eternas, porque o pecado nunca mais irá se levantar novamente. O inferno no Apocalipse é a ausência absoluta de Deus. Por isso eles serão queimados, porque eles rejeitaram absolutamente, totalmente a Deus. Então o pecado será eliminado, a maldade será eliminada e não mais existirá. Tem Deus prazer na morte? Ezequiel capítulo 33, verso 11. Diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Tem Deus prazer na morte? Não. Esta é a resposta. Deus não tem prazer, mas Ele quer que cada um de nós se volte para Ele. Aceite-o, aceite a recompensa, aceite viver com Ele para sempre, aceite ser feliz. Precisamos temer o futuro, Lucas capítulo 1, verso 16 a 19. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Veja que interessante o que o texto diz. Nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Deus saiba. Aquilo que nós, às vezes, nem percebemos, um fio de cabelo na nossa cabeça, que cai, Deus percebe. Portanto, Deus pede que nós sejamos perseverantes, confiemos, porque o inimigo quer nos destruir e afastar de Deus. Mas, se nós perseverarmos até o fim, confiando em Cristo como nosso advogado e nosso Salvador, nós ganharemos a nossa alma. Precisamos temer o futuro? Não, porque nós temos um advogado justo e um juiz justo, que é Cristo Jesus. Amós, capítulo 4, e o verso 12, diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel, e por isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Para meditar, segundo Pedro, capítulo 3, e o verso 9. Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Somente Deus sabe o dia
em que ele vai falar a Jesus: volte à terra. Existe um hino que diz assim: vai buscar os teus amados, aqueles por quem você morreu. Somente Deus sabe esse dia e a hora. Mas, no entanto, Deus é longânimo para conosco. Ele está retardando a sua vinda por causa da sua longanimidade. Ele não quer que nenhum de nós pereça. E enquanto houver uma minúscula centelha de esperança de alguém se salvar, Deus vai valorizar o sacrifício de Cristo para salvá-lo. Portanto, aproveite a oportunidade. Nós não sabemos quanto tempo isso vai dar, quanto tempo ainda vai durar a misericórdia de Deus. A primeira vinda de Cristo, ele veio humilde só, veio para salvar através da sua morte e ressurreição. Na segunda vinda de Cristo, ele virá em glória e com os anjos. Os justos ressuscitam e com os vivos são arrebatados e os ímpios são mortos. Aí então ocorrem os 1000 anos, onde os justos julgam e reinam. A terra é desolada, Satanás estará amarrado e não há salvação. Aí vai ocorrer a terceira vinda de Cristo. Ele virá como Rei dos Reis e como os salvos. Com a graça de Deus, nós estaremos juntos na terceira vinda de Cristo. E então, a nova Jerusalém desce do céu. Ocorre a segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios. Satanás é solto e seduz os ímpios. Ocorre a destruição dos ímpios e Satanás e os seus anjos. E aí começa a eternidade com Cristo. Na volta de Cristo, só haverá 2 grupos. Os justos, de Isaías 25:9, que dirão: este é o nosso Deus, a quem aguardamos. E os ímpios, de Apocalipse, capítulo 6, verso 15 a 17, que dirão: escondei-nos, rocha, caí sobre nós. Em que grupo você deseja estar? Jesus nos ama e vem nos buscar. Você deseja se preparar para a breve volta de Jesus? Que Deus abençoe a sua decisão. Deus está disposto a nos salvar, mas nós precisamos nos preparar. Muito obrigado por você assistir o nosso canal, O que diz a Bíblia. E esta série, Cristo, Segredo Maravilhoso. Se inscreva, deixe ali o seu like, faça um comentário, peça o estudo pelo e-mail que está no final do estudo. Muito obrigado. Que Deus o abençoe. Até o nosso próximo estudo. Tchau.